Então, Apocalipse capítulo 6, versículo 13. Ainda falando deste sexto selo, nós vimos primeiro no versículo 12 que o sol e a lua foram atingidos, né? A lua se tornou como sangue, se tornou vermelha e o sol se escureceu. Agora o versículo 13, Apocalipse 6, 13 diz: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Bom, eu até comento aí no livro, né? Para os antigos, estrela era toda a luz que brilhava no céu. Aí prossegue, o conceito de planeta para o mundo moderno não é o mesmo para o mundo do Novo Testamento. Bom, uma explicação aqui então para vocês. Nós sabemos hoje que estrela, por exemplo, ela não tem como cair na Terra. Toda estrela que existe, ela é maior do que a Terra. O Sol, que é dito uma estrela pequena, uma estrela de quinta grandeza, ela é 100 vezes maior que a Terra. Tá bom? Então, aqui você tem que entender estrela como os antigos entendiam. Toda a luz que havia no céu à noite, eles chamavam de estrelas. Então, o que hoje nós chamamos de planeta, para eles era uma estrela. O planeta Júpiter. Hoje existe aquele conceito científico que Júpiter não é uma estrela porque ele não emite luz. Ele só reflete a luz do Sol. Então, por isso, ele não é uma estrela. Uma estrela, o conceito moderno, ela reflete luz. Tá ok? Bom, eu comento mais abaixo. O termo planeta deriva do grego planetai, que se traduz por errante. Porque os antigos olhavam para essas luzes do céu e eles notavam que haviam 5 luzes nos dias do Novo Testamento, que essas luzes elas tinham um movimento diferente dos outros. Que luzes são essas? No caso, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Essas 5 luzes, eles falavam, essas são estrelas diferentes. Por quê? Porque todas as estrelas, se você olhar para o céu, você verá que elas fazem um movimento regular no céu, sempre na mesma direção, tá bom? Já tem 5 estrelas, esses 5 que eu falei para vocês, eles não fazem um movimento regular. Eles começam o seu movimento, aí voltam, fazem um giro, aí vão para frente, aí voltam. Então ele vai fazendo um movimento assim com vários giros. Então por isso eles chamaram essas luzes de estrelas errantes. Planeta significa isso, errante. É claro que hoje o significado de planeta é muito diferente, mas o nome foi mantido, tá bom? Eu continuo a explicação. Foi aplicado às 5 luzes que se movimentam no céu de maneira diferente: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Não? E comenta, o céu noturno é o maior relógio que os humanos possuem. As estrelas permitem aos astrônomos conseguir a maior precisão no cálculo de um ano terrestre. Através das estrelas, os astrônomos calculam um ano com duração de 365 dias, 6 horas, 9 minutos e 10 segundos. Interessante, essas 6 horas que restam, 365 dias, 6 horas, elas somadas fazem o ano bissexto, o dia 29 de fevereiro, tá bom? Então, por isso, 365 dias e 6 horas. Os 9 minutos e 10 segundos, eles vão se perdendo com o tempo, porque não tem como incluir no calendário, mas eles dizem que de tempo em tempo, de cerca de 100 em 100 anos, eles deveriam incluir mais um dia, porque esses 9 minutos vão somando e vai chegar a 24 horas. Então teria um mês de fevereiro que deveria ter o dia 30 de fevereiro, né? Tá bom? O comentário prossegue. Okay?
Pois bem, vamos agora abrir nossas Bíblias no capítulo 6, versículo 14. Sim, esse é chamado o ano sideral. Bom, detalhar esse ponto para vocês. Existe 2 calendários que nós controlamos. Ano sideral e ano trópico. Ano sideral ele dura 365 dias e 6 horas. E o ano trópico ele dura 365 dias e 5 horas. O ano sideral ele é baseado nas estrelas. E o ano trópico ele é baseado no Sol, no tempo que a Terra dá um giro em torno do Sol. Eu achei interessante colocar isso para vocês aí no livro, porque para você ver que o universo ele é um calendário, um calendário, né? Ele controla o tempo de uma maneira tão perfeita que aqui na Terra não tem relógio que consiga seguir esse horário, de maneira que nós temos que, no ano sideral, de 4 em 4 anos, acrescentar mais um dia para poder ter um equilíbrio. Mas é por isso que vocês podem observar uma coisa no dia 25 de dezembro, quando chegar o dia 25 de dezembro. Há 2000 anos atrás, o dia 25 de dezembro era o dia, vamos dizer, que o Sol começava a se afastar do Equador, como eles falavam, né? Era o dia que a luz do Sol ocupava a maior parte das 24 horas. Se você procurar acompanhar nos calendários astronômicos, você vai ver que isso mudou. Em 2000 anos, agora o que seria o dia do Sol na verdade, o dia 22 de dezembro. Já não é mais o dia 25 de dezembro. O dia 25 de dezembro, nos dias do Novo Testamento, era o dia da adoração ao Sol Invictus. Tá bom? Foi por isso que eles botaram o Natal como aniversário de Jesus nesse dia. A Igreja Católica colocou, né, na verdade, para substituir o culto pagão, né? Bom, vamos agora ao item 6.14.1, ainda falando deste sexto selo. O céu retirou-se como um livro. O versículo 14 diz: e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Irmãos, é muito difícil você identificar exatamente o tipo de catástrofe que está acontecendo durante a grande tribulação. Porque essas estrelas que caem no céu são certamente meteoros, não são estrelas literais. Nem cometa deve ser, porque vocês sabem que um cometa, ele caindo na Terra, normalmente ele faz uma devastação, pode até acabar com a vida na Terra. Um cometa, ele é muito grande, tá bom? Não é tão grande como uma estrela, mas é muito grande. Então, provavelmente, o que vai acontecer são meteoros caindo na Terra durante a grande tribulação. É claro que isso caindo em grande quantidade, eles causam grande desastre. Nós sabemos que todo ano tem pelo menos 2 tempestades de meteoros. Uma acontece em agosto, outra em outubro. Semana passada teve uma tempestade de meteoro aqui no Rio de Janeiro. Na Terra, né? Melhor dizendo. Aqui no Rio de Janeiro também deu para ver. E você vê aquelas bolas de fogo cruzando o céu. Normalmente você só vê de madrugada. O que está descrevendo aqui é que aquelas estrelas vão cair na Terra em grande quantidade, ou seja, esses meteoros vão cair na Terra em grande quantidade. Bom, desse fenômeno, esse desastre que acontece com o Sol e com a Lua, né, veja que alguma coisa atinge montes e ilhas, e isso está parecendo um abalo atômico. Tá bom? Está parecendo um abalo atômico. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a bomba atômica, a bomba mais potente que existe no mundo é a bomba dos russos, pelo menos dizem que fizeram essa bomba de hidrogênio. Eles dizem que ela é 1000 vezes mais potente que a bomba que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki.
Então poderia ser uma catástrofe como essa, né? Eu comento abaixo. A expressão "o céu retirou-se" parece indicar alguma catástrofe que impeça os homens de verem o sol, a lua e as estrelas por um certo tempo. Como a catástrofe também atinge os montes e ilhas, pode estar se tratando de uma guerra atômica, terremotos ou vulcões. A cinza dos vulcões normalmente encobre a visão do céu. O ano 536 da era cristã teve um vulcão que explodiu no norte da Europa, e aquela nuvem de poeira que o vulcão lança no espaço cobriu a luz do sol, que ela chegava mais fraca na Terra por quase um ano. E aquilo foi uma mortandade tremenda na Europa. Se você quiser encontrar esse dia, basta você pesquisar na internet o pior dia da história, o pior ano, melhor dizendo, desculpa, o pior ano da história da humanidade. É tratado exatamente como esse ano 536, que houve esse vulcão e aconteceu esse grande desastre, né? 1536 ou 536? 536. Tá. Ok. Pois bem, agora vamos ao versículo 15, Apocalipse capítulo 6, versículo 15. Diante desses sinais, desses fenômenos, esse versículo agora ele vai dizer que a população da Terra, eles vão chegar a uma conclusão, que esses acontecimentos são juízos de Deus. Tá bom? É isso que nós vamos ler agora. Veja o que ele diz. Apocalipse 6, versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Todos esses fenômenos dos selos, eles parecem estar acontecendo na primeira metade da grande tribulação, os chamados primeiros 3 anos e meio. Lembre-se que a grande tribulação dura 7 anos. Então, nos primeiros 3 anos e meio é que parece estar acontecendo esse fenômeno. E os homens estão amedrontados. No versículo 16, Apocalipse 6,16, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Lendo esse versículo, fica claro, né, que eles sabem qual é a origem do juízo. Tá bom? Este texto deixa claro que os homens sabem a origem do juízo, conscientes do juízo, mas ignorantes quanto à possibilidade de escapar ou mesmo se esconder dele, de Deus. Porque não adianta você, vamos dizer, se esconder em cavernas. Não adianta você não tem como se esconder de Deus, mas eles estão, vamos dizer, se escondendo e ao mesmo tempo eles reconhecem que esses juízos estão vindo de Deus. Porque, vamos dizer, nesse período da grande tribulação, a humanidade vai estar vendo, vamos dizer, as coisas erradas que eles estão fazendo, a aliança com o anticristo. E aí eu cito o exemplo, a nossa geração é privilegiada, como eu tenho falado para vocês, esse Donald Trump e a aliança que Israel fizer, seja com o Hamas, nós não sabemos quem será literalmente esse anticristo que vai dirigir essa aliança. Será que é o Donald Trump? Será que é o Jared Kushner? Provavelmente a igreja não vai ter certeza. Enquanto ela estiver aqui na terra, antes de ser arrebatada, provavelmente ela não terá certeza. Agora, assim como as pessoas hoje estão vendo o que esse Donald Trump faz, né? Por um lado, ele faz uma coisa boa, está lá combatendo aquela ditadura na Venezuela, né? De uma certa maneira está combatendo o Hamas, não? Mas por outro lado a gente vê que o homem ele
Ele é ligado a umas coisas ruins, como aquela igreja satanista, né? Calvinista satanista da Ku Klux Klan. O homem é ligado a umas coisas ruins. Bom, como será o anticristo? Certamente vai ser pior do que esse, ou ele vai, se for ele vai mostrar ainda mais a face dele, né? Nós estamos falando de especulação agora. Especular não é pecado, é normal, tá bom? Nós olharmos e falarmos, esse aí tem alguma característica do anticristo, isso é normal, né? Nós não devemos afirmar. Afirmar como eu disse, até porque provavelmente a igreja não vai ter certeza de quem é esse anticristo. Enquanto ela estiver aqui na Terra, ela vai ver personagens, vai ver alianças sendo feitas, mas no momento que a aliança final estiver sendo assinada, a igreja está sendo tirada da Terra. Nós vimos isso semana passada, né? Abra sua Bíblia no Salmo 139, versículo 7. Sobre se esconder da presença de Deus, né? O salmista faz uma pergunta, ele coloca: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Ele faz essa pergunta. E anote também, abra em Jeremias 23, versículo 24. Em que o próprio Deus diz: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, diz Yahvé. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor, diz Yahvé. Então, o que eu acho interessante deste sexto selo é que, estando ainda na primeira metade da grande tribulação, em algum período desses 3 anos e meio, a humanidade ela está vendo que eles estão fazendo coisas erradas. O mundo político está decidido por coisas, fazendo alianças, fazendo coisas erradas. Estão vendo que esse anticristo, vamos dizer, esse homem, ele está fazendo alguma coisa errada e está provocando a ira de Deus, porque os fenômenos que acontecem ali são realmente, ao que tudo indica, juízo de Deus. E como nós estamos vivendo um período que nós vemos, até pelas redes sociais, como o tema fim dos tempos, grande tribulação, como esse tema ele está sendo muito tratado na internet, as pessoas estão vendo esses vídeos em YouTube e outras redes sociais. Não? Ainda que o anticristo, eu acredito que ele vai tirar esses vídeos do ar, mas ele não vai ter como ele apagar da memória das pessoas o que as pessoas estão ouvindo hoje. Essa memória vai continuar durante a grande tribulação. Eu sempre falo para os meus alunos, quando eu vou gravar um vídeo sobre evangelização de Israel e salvação de Israel, a promessa do resgate de Israel, como vai se cumprir segundo as Escrituras, eu penso na possibilidade desse vídeo ele ficar aí durante a grande tribulação. Hoje mesmo algum judeu veio se converter, ou durante a grande tribulação despertar alguns. Nós não sabemos quanto o anticristo vai conseguir dar fim a todos essas mensagens verdadeiras que certamente ele vai tirar da internet, né? Bom, o versículo 17, então, esses homens poderosos, todos os homens, fala desde o servo até o livre, até os governadores do mundo, todos, não? Eles se escondem, dizendo que eles têm que se esconder daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Então eles sabem que esses juízos estão vindo de Deus. Tá bom? E chega no versículo 17, diz o seguinte: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, olhando hoje para o que nós vemos na internet dessas mensagens, nós conseguimos entender como as pessoas estarão na grande tribulação, conscientes de que eles estão sofrendo o juízo de Deus.
conscientes de que eles estão sofrendo o juízo de Deus. Porque as coisas que estão sendo feitas no mundo, por exemplo, hoje nós estamos vendo aqui no Brasil como as nossas crianças nas escolas, elas estão sendo obrigadas a participar de estudo espírita. Porque a mídia não chama mais a Umbanda de espiritismo, mas nós temos que chamar, porque essa Umbanda, esse espiritismo, é na verdade a religião do mal, que quer exterminar com a humanidade, levar toda a humanidade para o inferno. Porque quem criou essa religião, que é Satanás, ele odeia a humanidade. Mas as nossas crianças, a esquerda colocou aí, as nossas crianças estão aí nas escolas sendo obrigadas a participar de aula de espiritismo umbandista, que está sendo tratado como cultura, mas é espiritismo. As coisas que estão acontecendo no mundo estão se aproximando aí a COP30. Eu espero que vocês acompanhem. Provavelmente vocês vão ver lá o encontro dos satanistas lá. Eu falo até o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem e essa madrugada, irmãos. Lembre-se que está se aproximando o dia 31 de outubro. É daqui a 2 dias. Hoje é quarta-feira, vai ser na sexta-feira. O dia 31 de outubro é no satanismo o dia do aniversário de Satanás. E esse período é um período em que eles fazem sacrifícios humanos, fazem isso há séculos. Então, essa triste matança, né? A gente quer segurança para a cidade, mas seria bom que essa segurança viesse sem aquela matança. Hoje de manhã eu acordo cedo, né? Normalmente começo a estudar cedo, mas tive que botar no jornal para ver. Aí estava mostrando lá os corpos que estavam sendo tirados de dentro da mata. Cercaram, né, os traficantes, os poderosos mesmo não foram mortos, mas um monte de meninos, infelizmente. Essas almas, irmãos, elas estão indo para o inferno. Nós queremos segurança. A polícia fez um trabalho legítimo, necessário, porque eles tinham 200 homens, tinham atacado uma outra favela. Ontem mesmo, eles usando drones para jogar bomba nos policiais. Nós estamos vivendo uma situação terrível. A ação da polícia era necessária, mas eu estou falando só espiritualmente, sem a questão da ação necessária, né? Infelizmente, esses mais de 100 pessoas aí que morreram são almas indo para o inferno. E isso cheira a sacrifício. Isso cheira a sacrifício, é uma suspeita, é hipótese, como eu gosto de falar. Porque está se aproximando o grande dia do satanismo, que é o dia 31 de outubro. Que eu aproveito também aqui nessa aula para alertar vocês o que eu sempre falo. Eu não celebro a Reforma Protestante e sugiro a vocês também que não celebram. Não celebrem a Reforma Protestante, porque Lutero ele acreditava em purgatório, fazia invocação ao mundo dos mortos, era um sacerdote. Quem acredita nisso pratica a mesma religião que os umbandistas praticam. Podem me chamar de radical, mas não é. Essa é a verdade da história. É a mesma religião. Então, a Reforma Protestante é um grande engodo, um grande engano. Então, abram os olhos de vocês, porque o que os satanistas estão fazendo, eles estão fazendo coisas, preparando essa ação dos demônios durante a grande tribulação. E eu normalmente falo, iniciando a grande tribulação, vai acontecer uma quantidade de sacrifícios pelo mundo que nós não temos condições de dimensionar. E eles estão se preparando para isso. Bom, as coisas que vão acontecendo, até as violências, porque, como eu disse para vocês, catástrofes na natureza. As pessoas que vivem na cidade, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, como é que você vai se alimentar se faltar energia, por exemplo, por 6 meses na Terra? Se for 1 mês sem energia, os alimentos vão desaparecer das prateleiras. Até caminhão para entregar
não vão estar funcionando, porque eles dizem que tudo será queimado com essas tempestades solar. Então, durante a grande tribulação, vai ser um período de violência tremenda. E aquelas pessoas que hoje, de alguma maneira, já são influenciadas pelo demônio, essas pessoas, durante a grande tribulação, ficarão mais violentas. Com um exemplo que eu vou citar. Bom, certa vez, teve uma reportagem aqui no Rio de Janeiro sobre pessoas que eram queimadas vivas lá no complexo do Alemão. Os traficantes botavam as pessoas dentro de pneu e depois botavam fogo. Tá bom? E naquela reportagem teve até um repórter da Globo que foi, infelizmente, queimado, né? E nas reportagens, irmãos, mostrou que não era qualquer pessoa que conseguia queimar aquelas pessoas. Tinha cometido algum erro dentro da favela, né? Não era qualquer pessoa. O cidadão comum, ele não consegue botar fogo numa outra pessoa. Eram pessoas normalmente ligadas a espiritismo, a coisa ruim, que eles é que dirigiam aquelas queimas de pessoas. Não? Durante a grande tribulação, essas pessoas que hoje já são influenciadas pelo mal, servem no espiritismo, essas pessoas vão dominar a situação. Porque Satanás vai estar dominando a situação. Não? Pois bem, eu coloquei uma pergunta aí abaixo, né? Qual a razão da ira de Deus? Quando será o dia da ira de Deus? Olha, hoje nós falamos o seguinte, o grande dia da ira de Deus pode representar toda a grande tribulação, porque na verdade a grande tribulação é um momento em que Deus permite que o mal ele governe a terra, porque a humanidade está pedindo isso. Mas o pior desses dias será a batalha do Armagedon. Eu comento abaixo, ó, o dia da ira de Deus é a batalha contra o exército do anticristo no fim da grande tribulação. Ele enganará a humanidade e se assentará no trono de Deus querendo parecer Deus. Lemos semana passada e eu coloquei aí no material didático para vocês, 2 Tessalonicenses 2,4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, esse engano que Satanás vai fazer aqui na Terra, e nós sabemos que a operação dos demônios ocorre através de sacrifício humano, irmãos. O maior dos sacrifícios humanos ocorre anualmente, eu já falei para vocês, são cerca de 40 milhões de sacrifícios todo ano. Basta você ir no site da Organização Mundial de Saúde e pesquisar lá quantos abortos legais acontecem no mundo por ano. E eles vão te dizer lá, no ano de 2020, eu fiz essa pesquisa e eles disseram lá que no ano de 2020 foram 42 milhões de abortos. Lembre-se que os mortos de Covid no mundo foram 2 milhões. 2 milhões de mortos pela Covid em todo o mundo e nesse mesmo ano o número de abortos legais, 42 milhões. Quantos outros abortos ilegais foram feitos? Talvez você chegue aí a 50 milhões, 60 milhões. Isso são todos sacrifícios, irmãos. E a esquerda e a Organização Mundial de Saúde, eles colocam lá no site que eles têm que melhorar esse número. E melhorar esse número significa aumentar esse número. Tudo isso são sacrifícios para Moloque, que era um dos nomes de Satanás no Antigo Testamento, em especial aquela divindade pagã que pedia o sacrifício de crianças, ou que a criança pelo menos fosse passada pelo fogo. Eu comento abaixo. O que Satanás não conseguiu fazer no céu, ele consegue na terra.
por algum momento ele se assentará no lugar que Deus escolheu. Esse lugar certamente será o Santo dos Santos, onde estava a arca e o propiciatório. Esse lugar está reservado para o Messias assentar-se e receber a oração do sumo sacerdote. O anticristo assumirá o lugar que deveria ter sido assumido por Jesus Cristo, mas este foi rejeitado pelos judeus. Satanás se apossou desta terra, se apossou da humanidade, mas está chegando a hora desse reino ser definitivamente tomado por Deus e pelo seu Cordeiro, ou seja, Jesus Cristo vai tomar esse reino que no momento está sendo governado por Satanás. E nós vemos como o mundo está realmente nesse caminho, porque o satanismo está crescendo no mundo, irmãos. Aqui no Brasil eles tentaram botar uma estátua de Satanás lá no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul ele é luterano. Tá bom? O Rio Grande do Sul ele é luterano, ele é protestante. E luteranismo, não se iludam. Eu também não posso ficar mentindo ou escondendo isso de vocês. Luteranismo é satanismo. Luteranismo foi um movimento dentro da Babilônia apocalíptica. Você vai hoje no site da Igreja Luterana, eles falam lá que não tem nenhum problema luterano ser maçom, ou seja, não tem nenhum problema luterano ser satanista. E o luterano até hoje, o site dele também diz, eles continuam orando pelos mortos. Então não se iludam. Estou falando bem claro para vocês saberem realmente que isso é um engano. Luteranismo é um engano. O comentário prossegue. Ser rejeitado pela humanidade entristece ao único Deus verdadeiro, mas o anticristo ocupar o lugar de Jesus Cristo causará ira. Esta é a razão da ira de Deus. Ou seja, uma grande parte da humanidade, porque no fim da grande tribulação, só Israel vai estar rejeitando o anticristo. Na segunda metade da grande tribulação, Israel está com a sua aliança rompida. Mas o restante da humanidade, eles estão na sua aliança com o anticristo. Tanto que nós veremos que na metade da grande tribulação, o anticristo ele mata as duas testemunhas do Apocalipse. E o Apocalipse diz que toda a humanidade celebrou, trocaram presentes, porque eles estavam lançando juízos também sobre o reino do anticristo. Então, olha que dilema. Ao mesmo tempo que eles veem que são juízos vindo de Deus, porque eles vão estar vendo, essas duas testemunhas profetizam por 3 anos e meio. Ao mesmo tempo que eles estão vendo que é juízo vindo de Deus, porque as duas testemunhas vão estar declarando isso, é claro. Ao mesmo tempo, eles celebram a morte deles, como que dizendo, né? Vamos dizer, fomos salvos da ira de Deus. Parece que eles estão dizendo isso, para eles celebrarem. Não? Bom, eu sugiro aí também a leitura de Romanos capítulo 1, versículo 18, que diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Eu até marquei esse deter a verdade em injustiça. O que significa isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu comento abaixo. O anticristo detém a verdade em injustiça. Nenhum homem na história da humanidade manifestou a capacidade de deter a verdade como esse homem manifestará. Nero e Hitler e outros representam apenas o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Então, o anticristo ele vai deter a verdade em injustiça, porque durante a grande tribulação, cristãos que ficaram aqui por algum problema espiritual serão mortos. É assim que o Apocalipse descreve. Tanto que nós já lemos hoje. Eles ressuscitam em Apocalipse 20, versículo 4, no início do milênio. Então, cristãos são mortos. As duas testemunhas também estavam anunciando a verdade
também serão mortas, na metade da grande tribulação. Israel, que rompe a aliança, não, na verdade, eles ainda não têm a verdade de Deus, porque eles ainda não creem em Jesus. Mas o anticristo colocou uma abominação no templo que eles disseram não, isso nós não aceitamos. Na metade da grande tribulação, Israel já rompe essa aliança com o anticristo. Bom, mas a mentira continua prevalecendo na terra. A mentira continua prevalecendo. O comentário prossegue. A ira é do que está sentado no trono e do Cordeiro. Para falar da unidade do Pai e do Filho, é dito que este é o dia da sua ira, no singular. Essa ira não se trata do juízo final, pois estando esses eventos ocorrendo na grande tribulação, significa que haverá 1000 anos antes do juízo final. A grande tribulação dura 7 anos, como eu tenho dito para vocês, esses selos, esse 6º selo que nós estamos estudando, ele deve acontecer na primeira metade da grande tribulação. Na primeira metade da grande tribulação. E a grande tribulação durando 7 anos, quando chegar ao fim dos 7 anos, ainda tem mais 1000 anos de vida aqui na Terra. E é importante frisar isso, porque vocês vão encontrar na internet, falando abertamente, irmãos, falando abertamente. Os falsos profetas, como Augusto Nicodemos, Hernan Dias Lopes, todos os protestantes, mentindo para a população, dizendo que nós já estamos vivendo o milênio, que o reino de Deus, o reino de paz que Jesus prometeu, já está entre nós, que Satanás está preso, que está tudo muito bem. Quando você olha para o mundo, você sabe que isso não tem chance de ser verdade. Isso é um engano. E nós temos que ser claros, francos quanto a isso, porque a Assembleia de Deus está caindo nesse engano, irmãos. É inacreditável. Um carioca acreditar que nós estamos vivendo o reino de Deus é inacreditável. Bom, outro texto que eu coloco aí para vocês é Isaías 27, versículo 13, que diz: e será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão a Javé no Monte Santo em Jerusalém. O toque da trombeta aqui, irmãos, certamente está se referindo àquele chamado, e não ao toque da trombeta do arrebatamento, ou mesmo o toque da trombeta do Apocalipse como juízo. Tá bom? Provavelmente, não, pode ser também que seja a trombeta do arrebatamento, mas essa trombeta aqui, de Isaías, ela é uma trombeta específica como um chamado para Israel voltar para a terra de Canaã, porque hoje nós sabemos que existe uma grande quantidade de judeus vivendo pelo mundo. Durante a grande tribulação, os judeus serão perseguidos no mundo, irmãos, como eles foram perseguidos por Adolf Hitler, principalmente na segunda metade, porque os judeus serão considerados os culpados pelas catástrofes que estão acontecendo contra o reino do anticristo. Tá bom? Eu comento abaixo. Essa profecia de Isaías se cumpre no fim da grande tribulação. Isaías afirma que se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de haver tirado o seu pecado. Isso no versículo 9. Ou seja, no contexto, tudo isso que acontece é após o momento de ser tirado, né, o pecado de Jacó. Coloco aí também Joel capítulo 2, versículo 1, que diz: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Ele está perto. Essa profecia está se referindo à grande tribulação.
Esse texto de Joel eu mostrei para vocês, e depois vamos estudar com mais detalhes também. Joel fala de sonhos e visões sendo dados aos israelitas. E esses sonhos e visões, claro, são, assim, trazem um despertamento para eles crerem em Jesus. É interessante, irmãos, que tem acontecido, tem testemunho na internet de árabes dizendo que eles têm tido visões de Jesus, sonho, e árabes se convertendo. Árabes se convertendo. Tá bom? Coloquei aí também Sofonias, capítulo 1, versículos 15 e 16, que diz o seguinte: aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E Zacarias 9,14, que diz: e o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. E o Senhor Jeová fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. É claro que o Senhor aqui, quando fala de Jeová ou Yahvé, irmãos, está se referindo a Jesus Cristo também. Porque é um Deus que nós acreditamos. Os judeus, eles têm dificuldade de aceitar isso, mas nós sempre fizemos. É um Deus. E esse Senhor, né, na segunda parte, Senhor Jeová, Adonai Jeová, ou Adonai Javé, ou ainda Adonai Yahvé. Yahvé seria a pronúncia, a melhor pronúncia, vamos assim colocar. Quando está falando de Yahvé, está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá ok? Então, quando diz que ele será visto sobre eles, porque Zacarias também vai dizer que ele vai vir colocar os seus pés aqui na terra. Então, essa é a manifestação de Jesus que o Apocalipse também descreve no capítulo 19. Aqui nós estamos antecipando um ponto, né?